vez, juntos para adorar o nome do Senhor, para Amém. exaltar o nome do Senhor. E queremos hoje ler aí juntamente com vocês Lucas, capítulo de número 5, viu? Amém. Todo mundo está entrando, irmã Tânia, irmã Eliana, irmão Luciano, graças a Deus. Glória a Jesus. Nossos irmãos, companheiros aí estão entrando. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. E esse capítulo fala muito de chamado, né? Fala muito de chamado, porque é quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, é quando Jesus começa, né, ali a sua jornada de montar a equipe que ele prepararia. E temos vivido esse tempo também de chamado, aonde o Senhor tem nos chamado, né? Tem chamado um número bem maior de discípulos nesse tempo, glória a Deus. E Ele encontrou em você graça. Nós fomos chamados para esse momento, para essa jornada de oração aqui, toda terça e quinta. Eu sei que tem muitos, né? Muitos momentos como esse na internet, e todos eles são muito importantes, mas eu quero que você entenda que foi o próprio Deus que nos chamou para estar aqui. Rogéria está aí que não me deixa mentir, né, Rogéria? Foi o próprio Deus que nos chamou para estar aqui, e Ele chamou você também. Não faz sentido, senão poderíamos orar só eu e Fabiana aqui, dentro da nossa casa, clamar, fazer os clamores que temos feito, mas o Senhor nos quis reunir com esse propósito. E, queridos, às vezes a gente olha, são tão poucos, né? São tão poucos que se dispõem, mas são tantos. Vocês podem ter certeza que são tantos, são tantos, são tantos. Quando a gente vai ver aqui, Jesus, irmãos, Jesus, ele escolhe 12 naquele tempo. E 12, olha onde chegou, né? Chegou a mim, chegou a você. Então, assim, você pode ter certeza que alguém pode até menosprezar nosso grupo de oração toda terça e quinta, mas você não pode fazer isso. Você precisa entender que foi Deus que te chamou. Senão não faz sentido você estar aqui. Você não pode estar aqui por minha causa. Você não pode estar aqui por uma causa simples. Nós estamos aqui declarando que Ele é Senhor sobre Amém. o Brasil, Ele é Senhor sobre a minha casa, sobre a sua casa, Ele é Senhor sobre as nações. E o Senhor se faz cumprir o propósito dele em nossas vidas. O Senhor nos levou para o Japão. Entende que isso não foi eu, não foi. Só o Senhor poderia ter feito isso. E mesmo você que não foi junto, você foi, porque a gente aqui tem orado por isso. E o Senhor vai te levar para outro lugar que eu não vou, mas eu vou estar aqui orando por isso. Rogério tem entrado em locais que eu não vou, mas eu estou aqui orando por isso. Joyce tem entrado em locais que eu não vou, mas eu estou aqui orando por isso. A Eliana consegue alcançar aquilo que eu não alcanço, mas eu estou aqui orando por isso, Eliana, eu estou aqui orando por isso. E assim, e todos nós fazemos parte do que Deus tem feito um com o outro, porque o Senhor nos reuniu com um propósito. Vamos já ler, né? Porque eu já estava lendo aqui e o Senhor já estava me conduzindo a isso. O propósito que Deus tem para cada um de nós. E diz assim, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e do barco ensinava o povo. Queridos, o barco só estava ali parado. Não tinha nenhuma pretensão. Frustrado ainda, né? Estava lavando a rede que não pegou peixe nenhum. Mas estava ali, no lugar certo, na hora certa. Estamos aqui. No lugar certo, na hora certa. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Ele manda Simão ir para o fundo com o barco. Mas aqueles que estão no barco
Jesus dá uma ordem: lancem a rede mais uma vez. Olha só, lancem a rede mais uma vez. Lancem a rede mais uma vez. Lancem a rede mais uma vez. Tem alguém que você já lançou a rede. Tem um lugar, tem um mar, tem um lugar que você já lançou a rede. Talvez você já desistiu, já cansou. Já estou limpando minha rede para descansar. Chega. Mas Jesus fala com você. Lança a rede mais uma vez. Naquele mesmo mar, naquele mesmo lugar que você não conseguiu nada. Hoje é dia de você lançar a rede. Aonde você já tentou e não conseguiu, lança sobre essa palavra, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tem algo para ser alcançado naquele Amém. mesmo lugar. Amém. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Só porque é ele que está falando. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Interessante, porque quando eles estavam frustrados, Jesus não mandou largar, era tão mais fácil, né? Estava tudo dando errado mesmo. Largar um barco sem peixe, largar uma rede arrebentada pelos lixos do mar e sem peixe algum, seria muito mais fácil. Mas eu quero te dizer assim, nunca é fácil. Nunca é fácil deixar o que Jesus manda deixar. Nunca é fácil deixar o que Jesus manda deixar. Porque é depois que a rede está cheia, é depois que você é reconhecido, é depois que parece que está tudo compensando ficar, que Jesus fala, larga e vai ser pescador de homens. Oh, meu Deus, que palavra maravilhosa. Que homens assim inspiradores, homens inspiradores, a palavra de Deus nos aponta. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus quer, Jesus quer, Jesus quer. Mas aquele homem creu: se o senhor quiser, o senhor pode. Se ele quiser, ele pode. E ele te pergunta. E ele te responde: eu quero. Eu quero. Glória a Deus. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Deixa eu te falar. Não se prenda à multidão. Não faça da multidão a sua prioridade. Jesus fazia, pregava, curava, mas ele priorizava o tempo com o Pai. Ele priorizava o tempo com o Pai. Estamos num momento onde tudo nos atrai mais, mas priorize seu tempo com o Pai. Não tem outro lugar em que você possa se preparar para seja lá o que for, a não ser aos pés do Pai. E certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse:
homem, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Ei, o Senhor olha para você e vê a sua fé. E ele se move por conta da sua fé. Amém. Ele se move Amém. por conta da sua fé. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Aqui é muito lindo Jesus chamando Levi. Sabe por quê? Porque de todos os discípulos, ele era o mais improvável. Nem os discípulos aceitavam que ele fosse um discípulo com eles. Ele era o mais improvável, e talvez tenha o mais improvável aqui entre nós. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa. Não importa. Se ele disse: vem, me segue, segue. Para onde ele te apontar, segue. E foi o que Levi fez. Era ilógico o que ele fez também. Mas ele seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus na sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe Jesus, quando a gente recebe a maravilhosa notícia de quem ele é e o que ele fez por nós, a gente não se contenta. A gente chama todo mundo que a gente conhece. E foi o que Levi fez. Ele chamou todo mundo. Ele falou: ei, vocês precisam ouvir também o que eu estou ouvindo. Eu não posso guardar para mim. E chamou. Mas os fariseus, eles não entendem isso. Aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Mas Jesus responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E quem não era pecador ali, irmãos? Quem não era pecador? Então, o problema é quando a gente acha que não é. Mas quando a gente entende que é, não é um problema, muito pelo contrário. Aí a gente aceita o chamado dele. Por quê? Porque o chamado dele é: arrependam-se. E quem vai se arrepender? Só quem sabe que precisa de arrependimento. E eles disseram aos discípulos de João: jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. E esse é o tempo que estamos vivendo, queridos. Esse é o tempo que nós precisamos jejuar. Faça um propósito. Essa semana ainda, tire pelo menos um dia essa semana. Eu te incentivo a isso, a jejuar. A jejuar para quê? Para que você se humilhe diante das mãos do Senhor. E para que, se há alguma coisa em você que você ainda não percebeu, que você precisa se arrepender, que o Senhor traga isso à luz. Amém. Faça um jejum por arrependimento. Amém. Jesus, eu quero me arrepender. Jesus, do que eu preciso ainda me arrepender? Me leva, me traz a memória. O que eu preciso me arrepender? E você pode ter certeza que você termina esse dia de jejum, sabe, quebradinho, mas é maravilhoso, porque Aleluia. Também você termina leve, Aleluia. Porque o Senhor é aquele que arranca. Então, enquanto o noivo não precisa jejuar. Então, lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Deixa eu te dizer uma coisa.
Tem um vinho novo a ser derramado nesses dias. Aleluia. Mas apenas aquele que se submete Aleluia. ao arrependimento para se tornar uma vasilha nova nas mãos do Senhor, um vaso novo nas mãos do Senhor, vai poder receber desse vinho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu te louvo pela unção Jesus. derramada nessa manhã sobre nós. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos formou de uma forma maravilhosa, de uma forma em que a ciência tenta, mas não consegue reproduzir ou sequer compreender. Jesus, porque existe algo em nós que só o Senhor pode colocar, que é o teu Espírito, que é quando o Senhor sopra em nós, e que o nosso Espírito, nessa manhã, seja renovado em ti, pela presença do teu Espírito Santo, que faz tudo novo em nós. Jesus, nós não queremos deixar de receber essa porção nova que o Senhor tem, essa revelação nova que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque nós trazemos a nossa mente cativa a ti, para que o Senhor traga uma renovação no nosso entendimento, para que possamos entrar por esse lindo caminho, Senhor amado, de receber de ti nesses dias, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Jesus, tu és tão maravilhoso, tu és tão maravilhoso, tu és tão maravilhoso, que o Senhor faz nova todas as coisas, e essa é uma manhã de renovo, de restauração. Jesus, tu és bom, tu és maravilhoso, e eu louvo o teu nome pelo que o Senhor fez, pela caminhada que o Senhor teve com seus discípulos, porque nos inspira a essa caminhada contigo, uma caminhada, Senhor, de muitas experiências, uma caminhada de experiências animadoras, experiências frustrantes também, porque em muitos momentos os discípulos receberam não do Senhor, a despeito do Senhor poder fazer todas as coisas, a despeito do Senhor ter todo o poder. O Senhor muitas das vezes não nos dá o que queremos, mas, Senhor, tanto Jesus nas vitórias alcançadas, nos sim recebidos, quanto naqueles momentos em que o não foi necessário, nós aprendemos, e hoje nós estamos aqui para nos submeter, Senhor, submeter ao processo que nos cabe, Senhor amado, para poder cumprir aquilo que o Senhor nos designou. Jesus, alguns vão ter que largar tudo, outros vão ter que voltar para o mesmo lugar, alguns vão ter, Senhor, que seguir adiante, aleluia, Deus, e como é difícil muitas das vezes, Senhor, como é difícil largar a rede, como é difícil, Senhor, mas Deus, pela tua palavra, Senhor amado, às vezes o Senhor nos diz, conta para todo mundo, testemunha para todo mundo o teu milagre, outras vezes o Senhor diz, não conta, não é para você apenas, é para o teu secreto apenas, é para o teu deleite apenas. Então Jesus nos dá esse discernimento, nos dá esse discernimento, Pai. Senhor, porque algumas revelações nós ficamos tão afoitos para contar, e algumas, Senhor, o Senhor diz, não, é só para você, não é para contar. Jesus nos ajuda a entender, Senhor, nos ajuda a compreender, Jesus, nos dá, Senhor amado, a revelação do tempo e do modo de cada coisa. Em nome de Jesus, Pai, nós nos prostramos a Ti. Oh, levassubi cantarabás, revassi cantarabassi, revassi cantarabassi, revassi de cantarassi, revassi de cantarassi, para clamar a Ti, Senhor Jesus Cristo, por essa palavra, porque sabemos que o Senhor tem nos chamado, nos chamado como igreja Tua para esse tempo. Sim, meu Deus. Temos entendido que o Senhor tem chamado a cada um que aqui está, Senhor, para uma obra, Senhor Jesus Cristo, magnífica. O chamado, Senhor, é para participar daquilo que Ele já está fazendo. Glória a Deus. E por isso, quando aceitamos, Senhor Jesus, temos nossas vidas impactadas com tantos milagres, com tantas coisas maravilhosas, com tantas transformações. Senhor Jesus Cristo, aleluia. As pessoas estão vindo ao Teu encontro, Senhor, sim, e aquilo que
parece impossível diante Impossível. deles, porque já tentaram tantas vezes, mas debaixo de uma palavra sua, Senhor Jesus Cristo, aquilo que parecia impossível se torna possível. Glória a Ah, Deus. Salvador, o Aleluia. Senhor nos ensina a insistir debaixo da tua presença, a persistir, Senhor Jesus Cristo, clamando, Senhor Jesus, por um movimento no céu, para que portas se abram, Aleluia. para que, Senhor Jesus, milagres aconteçam, para que curas, Senhor Jesus, Sim. aos olhos dos homens impossíveis, Senhor Jesus, aconteça. Então, Senhor Jesus, o Senhor nos impele, Senhor, o Senhor nos impulsiona Sim. a lançar a rede mais uma vez, Sim. Senhor. Por isso nós insistimos, ó Deus, na cura, Deus, nós insistimos na restauração do Sim. Brasil, nós insistimos, Senhor Jesus, que as nações sejam alcançadas pelo teu poder, pela tua misericórdia, lugares, Senhor Jesus Cristo, de completa destruição, Senhor. Nós clamamos, Senhor, e o Senhor tem respondido. Aonde a gente não consegue ir, Senhor Jesus, o teu Aleluia. evangelho tem entrado. Aleluia. O Senhor tem se revelado pessoalmente. Aleluia. O Senhor tem feito um trabalho pessoalmente, Senhor. Isso, ó Deus, é um milagre dos céus. Isso é um milagre dos céus. Isso não é poder, nosso poder. Não, Senhor. E o Senhor está nos convidando, Senhor, a ver as maravilhas que o Senhor está fazendo. O Senhor está nos convidando, Senhor, a ver, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Aleluia. Jesus, quantas vezes pregamos insistentemente e parece que as pessoas não estão ouvindo, mas há um de repente, Senhor, onde o teu Espírito Aleluia. entra e há um startar da tua vontade e um milagre acontece. Aleluia, Jesus. E de repente você olha para aquela situação e você diz, como podes? Como podes? Como podes? Glória a Deus. E você entende que você nada fez. Nada. Aquilo foi uma obra do Senhor. Nós participamos, fomos Aleluia. testemunhas daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, por isso que nós clamamos pelas nações. Obrigada, clamamos Jesus. pelas nações, para que as nações sejam alcançadas pelo teu poder, Obrigada, pela tua Deus. misericórdia. Clamamos, Senhor, pelo estado do Rio de Janeiro, ó Deus. E eu tenho andado muito, Senhor Jesus, indo e vindo de hospital. Tenho passado cada dia por um caminho, Senhor, Sim. e como eu tenho visto o Rio de Janeiro destruído, Deus, só tu podes, assolado, Senhor Jesus Cristo, pelas drogas, pela desordem pública, Senhor, Aleluia, ao ponto, Jesus. ó Deus, da nossa vontade de sair correndo do Sim. estado do Rio de Janeiro, mas o Senhor tem restauração para o Rio de Janeiro. O Senhor tem restauração para o Rio de Janeiro. Tem, Senhor, e é um de repente teu, é um startar teu. Senhor, é um abrir de portas. Senhor Jesus Cristo, e o Senhor muda tudo, o Senhor muda tudo, o Senhor muda tudo. Glória, oh, Jesus. Senhor, Glória, quantas coisas Jesus. o Senhor Glória, está Jesus. nos ensinando nesse tempo, às vezes na escassez, às vezes no deserto, Jesus. às vezes na falta do emprego. O Senhor está nos levando a um Aleluia. lugar diferente, Aleluia. a um lugar de Aleluia. confiança, a um lugar, Senhor Jesus Cristo, de colocar o nosso coração, a um lugar, Senhor Jesus, de pôr o nosso coração em Ti, mas Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Digno de tudo, oh, Senhor. Senhor, renova as nossas Tu és expectativas, digno de tudo, Senhor. renova a nossa Tu és fé. digno de tudo. Senhor, aquele paralítico, ó Deus, ele estava contando com a fé dos amigos, em que viu que valia a pena, Senhor, subir num telhado, destelhar uma casa, Senhor Jesus, e descê-lo, Senhor Jesus Cristo. E aí a gente fica pensando, Senhor Jesus, eles simplesmente não subiram e destelharam uma casa, eles depois voltaram para
para consertar, Sim. eles tiveram despesa, eles tiveram trabalho, Senhor Jesus, eles empenharam ali suas habilidades, suas capacidades. Senhor, da mesma forma, estamos sendo chamados nesse tempo para empenhar as nossas capacidades, para empenhar, Senhor Aleluia. Jesus Cristo, o nosso trabalho, o nosso conhecimento. O Senhor tem nos chamado, ó Deus, para um lugar extraordinário. O Senhor tem nos chamado para um lugar, Senhor Jesus, diferente, mas um lugar onde requer trabalho, requer empenho, requer, Senhor Jesus Cristo, a habilidade. Oh, Espírito Santo de Deus, que nós sejamos levados a esse lugar, que nós sejamos levados a esse lugar, sim, Senhor, um lugar de entrega total, um lugar, Senhor Jesus, onde entregamos o tempo, onde entregamos a habilidade, onde entregamos o recurso, porque cremos, Senhor, que há milagre, cremos que há resultado, cremos, Senhor Jesus, que há um tesouro a ser desenterrado, Senhor Jesus Cristo, como aquele homem, Senhor Jesus Cristo, que tendo achado um tesouro de grande valor num campo, foi lá e comprou o campo, Senhor Jesus. Glória a Deus. Como aquele homem, tendo achado uma pérola de grande valor, foi lá e vendeu todas as outras, Senhor, para comprar aquela pérola de grande valor. Assim estamos nós aqui, Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, porque entendemos que o Senhor já está predisposto, porque o Senhor diz, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Oh, Jesus, quando eu olho para o Rio de Janeiro destruído, eu olho para os céus e o Senhor diz, eu quero, eu quero, eu quero. Quando eu olho para o Brasil, ó Deus, tomado, Senhor, esse Brasil que temos orado por ele insistentemente, ó Deus, quando olhamos para esse Brasil tomado por corrupção, engano, oh, Jesus sendo assaltado dia após dia, Senhor, e olhamos para o Brasil e pensamos, Senhor, tem jeito? O Senhor diz, eu quero, eu quero. Eu quero homens e mulheres dispostos a redimir o Rio de Janeiro, o Brasil, a política, Senhor. Oh, Jesus, as instituições. Meu Deus, os lugares de ensino, os lugares de socorro. O Senhor diz, eu quero. Eu quero. Oh, Deus, oh, Salvador, oh, eterno, justo, magnífico, perfeito, santo. Eu sei que tu queres, ó Deus, eu sei que tu queres. Oh, Senhor Jesus, eu te apresento homens e mulheres aqui nessa manhã que dizem, eu quero. Senhor, homens e mulheres que estão destelhando, homens e mulheres que estão te apresentando, Senhor Jesus Cristo, os paralíticos dessa nação, Senhor, os enfermos dessa nação, Senhor Jesus Cristo, e estão recebendo de ti um eu quero. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te apresento o Brasil, eu te apresento as nações, eu te apresento, Senhor Jesus Cristo, o teu povo que acorda de madrugada para estar aqui participando dessa oração. Senhor Jesus, eu clamo pelo Japão, eu clamo pela Angola, eu clamo pela Bolívia, eu clamo por Moçambique, por Joanesburgo. Eu clamo, Senhor Jesus Cristo, por um mover de um milagre da tua parte, um estartar de um milagre da tua parte, onde todas as coisas são movidas a partir da tua vontade. Senhor, toma, Senhor Jesus, as nações em tuas mãos. Toma, Senhor Jesus Cristo, Israel em tuas mãos. Faz milagres, ó Deus, nesse tempo. Nós clamamos por paz. Nós clamamos por paz. Nós clamamos pelo estabelecimento do príncipe da paz, aquele que vem para reinar, aquele que vem para estabelecer justiça e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te clamamos aqui nessa madrugada e pedimos, vem. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem.
Vem sobre a tua igreja. Vem sobre a tua Vem, Senhor igreja, Jesus, sobre o aleluia, teu glória a povo. Deus, glória a Vem, Deus, glória a Espírito Santo, Deus, vem, para a Senhor, glória do teu nome. em nome de Jesus, Amém, Jesus, amém, amém. glória a Deus, glória a Deus. Eu declaro para vocês uma terça-feira diferenciada, onde Aleluia. vocês vão se deparar com situações Glória a diversas, Deus. onde vocês serão cheios do Espírito Santo de Sim, Deus, Jesus. onde vocês serão despertados Amém. para poder Meu lançar Deus. palavras de fé, Amém. de esperança, Amém. onde portas diante de vocês serão abertas, em Meu Deus. nome de Jesus. Sim. Que vocês caminhem debaixo dessa palavra e sejam cheios do Espírito Santo Glória de a Deus. Deus. Amém, amém, amém. Hoje eu entendo que vocês já estão muito abençoados, muito, e que essa bênção se derrame através de vocês hoje de forma abundante, por onde vocês passarem, em nome de Jesus. Amém. Até quinta, se Até Deus quiser. quinta. Deus abençoe vocês.